Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui uma questão muito interessante, muito recorrente, tá? Uma aplicação que é importante das exponenciais, que é a questão do tempo de meia-vida. Vamos lá. O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas da ingestão de 200 miligramas de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas metade, daí o termo meia vida, né? O tempo necessário para que uma determinada quantidade seja reduzida à metade. Após mais 2 horas, que é o tempo de meia vida dessa medicação, 4 horas do total, apenas 50 miligramas permanecerão na corrente sanguínea. E assim sucessivamente. Ó, se um paciente recebe 800 miligramas de ibuprofeno e a cada 6 horas a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a injeção da primeira dose será. Bom, repara que o exercício é um exercício que a gente tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, ele fala do tempo de meia-vida do ibuprofeno, você consome, né? Ingere aqui 800 miligramas, depois de 14 horas, quanto dessa quantidade ainda existirá na corrente sanguínea dele? Essa é uma primeira pergunta, tá? Só que o que acontece? Durante esse período de 14 horas, ele vai receber uma nova dosagem, ou seja, ele vai receber mais uma quantidade de 800 miligramas e depois de 12 horas, mais um outro comprimido. Então, o que o exercício quer saber é quanto que vai ter no organismo depois da 14ª hora. Então, veja que vai acumulando, o organismo não elimina tudo de imediato. À medida que eu vou tomando uma outra pílula, isso vai se somando e é isso que ele quer saber qual é a quantidade total na 14ª hora. Eu até coloquei um gráfico aqui para a gente entender bem isso. Ó. É o tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que, veja que o tempo aqui sempre é o mesmo, que a substância reduz a metade. No nosso exemplo aí, a gente tem 800 miligramas, depois de 2 horas aqui reduzida a 400, tá? Aí depois de mais 2 horas é reduzida a 200, depois de mais 2 horas, no caso 6, né? Finalizando aqui, vou colocar na ordem 4 e aqui 6. Aí nós vamos ter quanto? 100 miligramas. Aqui nesse momento ele recebe um outro comprimido e essa quantidade agora já vai para 900, tá? Depois de mais 6 horas ele vai receber um outro medicamento e essa quantidade que ele quer saber, né, a quantidade residual. Então a gente tem que fazer que para a primeira, eu vou ter que colocar um gráfico aqui para a gente entender. Então para o primeiro comprimido ele recebeu aqui 800, né, miligramas. Aí depois de 2 horas isso reduziu, mais 2 horas, reduziu de novo, 2 horas, 2 horas, mais 2 horas, outras 2 horas e aqui 14 horas. Repare que cada intervalozinho desse eu tenho 2 horas. Então, em 14 horas, quanto dessa medicação vai restar nesse organismo? Como ela perde metade a cada hora, metade a cada 2 horas, perdão, então a gente vai acabar dividindo isso aqui por 2, depois dividir novamente por 2, né? Sempre assim, ó, a cada 2 horas. Isso, inclusive, permite que a gente monte uma expressão geral para trabalhar com essa situação. Seria o quê? Essa quantidade da medicação pode ser calculada da seguinte forma: existe uma quantidade inicial que foi aplicada, nesse caso 800, vezes. E aí nós temos uma função exponencial decrescente, em que a base é 1/2, que remete exatamente à meia-vida. Reduzir a metade é multiplicar por 1/2. Só que esse tempo de meia-vida, ou seja, essa redução acontece a cada 2 horas. Então, tempo sobre 2. Porque a cada 2 horas, 2 por 2 dá 1. Aí eu tenho uma primeira redução. Se o tempo for 4 horas, aqui, ó, por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2. E aí eu tenho duas reduções, ou seja, eu vou dividir isso por 2 e dividir isso por 2, que é equivalente a dividir por 4, né? E que é equivalente a dividir por 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4, tá bom? Então eu posso fazer assim, dessa forma, e posso também fazer utilizando aqui a expressão. Acontece o seguinte, ó, que no final aqui, se a gente continuar com essa ideia, lá no finalzinho da 14ª hora, a quantidade remanescente vai ser a seguinte: como eu apliquei uma quantidade inicial de 800, estou usando aqui a expressão, né? Vocês podem fazer isso também de cabeça. O que vai acontecer? Né? Eu vou fazer aqui um diagramazinho. O que vai acontecer? Nós vamos ter
esse 1/2 elevado a 14, foram 14 horas dividido por 2. Então, isso fornece para a gente uma quantidade que é igual a 800 vezes 1/, caso 14 por 2 dá 7, 1/2 elevado a 7, 1/2 elevado a 7, 1/2 elevado a 7 vai ficar 800, então, que igual a 800 dividido por 1/2 a 7, 1/28. Isso vai dar para a gente 6,25 aproximadamente, tá? Então, essa quantidade aqui, ó, no primeiro comprimido vai ser de aproximadamente 6,25. Acho que é isso mesmo. Bom, esse é o comprimido que sobrou aqui para a gente. Acho que sobrou foi de 6,25 miligramas, tá? Já no caso do segundo comprimido, quando é que ele tomou o segundo? Aqui 2 horas, aqui 4 horas, aqui 6 horas. Aqui ele recebeu de novo mais uma dose, ou seja, ele recebeu mais 800 miligramas, tá? E aí de novo vai reduzindo. Aqui vai cair a 40, a 400, depois de 2 horas 200, depois de mais 2 horas 100 e aqui por final 50. Então 50 miligramas, tá? Aqui foi em 6 horas, aí depois ele vai receber de novo 6, 8, 10, 12. Então, aqui novamente, na 12ª hora, ele vai receber de novo mais 800 miligramas, e aí vai ter uma redução de 400. Então, quanto é que vai estar no organismo dessa pessoa no final de toda essa, né, operação que nós fizemos? Vamos ter essa quantidade que foi do primeiro, essa quantidade do segundo e essa quantidade do terceiro comprimido, dando um total de 456,25 miligramas da medicação depois de 14 horas, e essa resposta está exatamente aqui na letra B. Bom, pessoal, então fique atento com esse tipo de exercício, como ele acabou aplicando outras dosagens ao longo desse período, essas quantidades foram se acumulando. Se ele não tivesse dito isso, a gente faria essa conta de maneira só. Por exemplo, tomou só um comprimido depois de 14 horas, quanto que ainda ia restar? Seria essa primeira situação. Mas enfim, um exercício aí te ajuda a entender vários conceitos, tá bom? Até o próximo.